Excepcional dia oficial agora, pessoal. A gente vai hoje ter um tema que se chama Chega de Desculpas. E como fazer o chega de desculpas? Porque o cérebro, ele é cheio de desculpas. Ele inventa desculpa pra gente o tempo todo pra gente não fazer algo, por questão de sobrevivência. E a gente fala aqui de vez em quando do banho gelado, né? O meu corpo me dá tanta desculpa pra eu não entrar no banho gelado todos os dias. E assim, a gente pode cair em alguma dessas desculpas várias vezes. Algumas desculpas são muito boas, muito mesmo. Mas eu aprendi uma técnica de brincar com o cérebro primeiro, né? Mas também de fazer ele pensar em novas possibilidades. E eu chamo isso de e se. E se? Mas e se? Então, você traz ali algumas possibilidades para ele e ele começa a ampliar os horizontes. É uma coisa que eu falo também quando a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Quando você coloca um não para o cérebro, é muito fácil para ele barrar tudo. Agora, se você der um e se para ele, e se a gente conseguir dinheiro de alguma outra coisa? E se eu vender alguma coisa para conseguir? Mesmo que você não vá ter dinheiro mesmo, não vá querer fazer alguma coisa, não vai querer fazer aquela viagem com dinheiro, mas você possibilita o cérebro a pensar em outras formas e não limita o cérebro já, entendeu? E daí, um dos livros que eu mais gosto das crianças é esse aqui, ó, o Eric Faz Tibum. Esse aqui é um panda, é a história de um panda com uma coelhinha que é amiga dele. E o panda, ele não tem coragem de fazer coisas novas. Ele é muito preocupado. Aí ele se preocupa com tudo. Sabe aquele cara que se preocupa com tudo? É o nosso cérebro. O panda é o nosso cérebro, tá? É bem isso, assim. Ele fica preocupado com os barulhos à noite, ele fica preocupado em achar aranhas nas botas, ele fica preocupado em se perder no parque. Ele se preocupa, porque ele é do nível de sobrevivência. E daí, o que ele mais se preocupava era em experimentar coisas novas. Esse é o nosso cérebro. Eu tenho certeza que o autor significou o nosso cérebro nesse panda. Mas, felizmente, o Eric tinha a Flora. A Flora é a amiguinha dele, que é a Valente. A Flora, ela convencia ele. Aí, por exemplo, aí tem a semana deles juntos. Na segunda-feira, Flora queria brincar nas poças de lama, mas Eric se preocupava em sujar as suas botas. Daí ela vem com e se. E se você fingir que é um porquinho rolando na lama ou um hipopótamo tomando banho? Aí ele começa a pensar, nossa, vai ser divertido, né? Aí no outro dia a mãe do Eric colocou uma torrada com mel dentro da lancheira dele. E ele não gostava, não sabia se ele gostava de mel, porque ele nunca tinha experimentado mel. Aí vem o e se. E se você fizer de conta que é um urso? Os ursos adoram mel e são grandes, fortes e peludos. E daí, opa, uma possibilidade. Daí ele vai lá, come e gosta. Se bem que o urso panda também é um panda, né? Eu sempre falo isso para as crianças, mas ó, o panda também é um urso, né? E daí ele vai, gente, aí ele vai. Até que um dia, ele foi chamado para uma festa na piscina e ele não sabia nadar. Ele achava que ele não sabia nadar. E daí a Flora falou um monte de coisa, mas e se você fingir que você você é uma tartaruga, que você é um golfinho, que você é não sei o quê, deu várias possibilidades. E daí, mesmo assim, ele não conseguia, né? Aí ele foi e caiu na água. Aí eu pensei assim, nossa, e ele caiu na água e gostou. E gostou e viu, assim, que era uma situação muito boa, tudo mais. Aí a Flora
que tem uma dúvida, que a Flora parou em cima de um escorregador muito alto e ficou muito preocupada, porque era muito alto. Aí, o Eric foi lá no escorregador e falou assim: e se a gente fingir que somos pinguins? Eles escorregam muito bem. E daí os dois escorregaram e tudo mais. Daí eles falam sobre amizade. É muito bonitinho esse livro. E daí a gente pode fazer os ICs brincando com o nosso cérebro também. Ah, você tá no banho gelado, mas e se eu fosse um pinguim que adorasse pular num banho gelado? Sabe assim? Colocar os ICs para o cérebro faz ele perder um pouco das desculpas. Ah, mas eu vou me molhar. Ah, mas, né? Ai, eu. Daí a gente pega uma situação que a gente tá com muito frio na barriga, talvez, né? Alguma coisa assim que. Ai, não quero, não vou porque lá vai ter pessoas que vão me criticar, que vão na. E se for bom? E se, na verdade, for a melhor sensação da sua vida? O cérebro não pensa na possibilidade de ser bom, ele pensa nas possibilidades de ser ruim. Mas isso é um treino também, é um mindset nosso, de pensar na parte de sobrevivência. Quando você começa, como o Eric, a pensar em muitos e sis, no final das contas, o seu cérebro vai começar a pensar nos lados positivos e menos nos lados negativos. E aí você se torna uma pessoa mais com mindset mais voltado não só para a sobrevivência, mas para a busca de novas experiências. É um treino. O EC é um treino. E se? E se eu entrar num grupo às 5 da manhã e começar a gostar de acordar de manhã cedo? Ah, mas eu não sei meditar. E se eu aprender a meditar? E se eu soubesse que eu já meditava antes de entrar no grupo e não sabia? E se? Ao longo do dia de hoje, eu quero que vocês pensem em muitos esses. Quando vier um pensamento, alguma dúvida, joga um e se. A gente usa muito isso na inovação, para pensar em coisas absurdas assim. Tem um problema, você põe um e se bem absurdo, que daí o cérebro vai começar a achar os e se's menos absurdos ali no meio do caminho. Ai, seria bom se não tivesse trânsito. E se os carros pulassem? E daí ia ser bom, né? Um carro pulando, tipo sapinho. Esse foi o meu filho que falou, esse EC do carro pular. Aí a gente vai pensando em outras possibilidades. Poxa, podia ter um carro que passasse por dentro do outro. Podia ter um carro que voasse. Podia ter. E isso faz o nosso cérebro ficar criativo. É o e se. Ou então a gente simplesmente fala assim: não dá para chegar a tempo porque tem muito trânsito. E aí a gente paralisa toda uma sociedade no trânsito. E fica anos e anos sem achar uma solução para as coisas. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Bora? Ai, alongando. Faz o movimento que seu corpo pediu. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira.
segura. Mais uma vez, inspira, segura, expira, segura. A última vez, inspira, segura, expira, segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Não há como controlar tudo. Não há uma só resposta para tudo. Cada coisa que a gente vai fazer tem muitas possibilidades. Precisamos escolher apenas uma para começar. Mas não precisamos ficar com ela toda a vida. A gente pode errar e pode trocar. Não precisa mais ter desculpas. As desculpas vêm do passado, de experiências que você já viveu. Mas as experiências do passado não são as experiências que você vai viver no presente. Elas serão diferentes, porque você é uma nova pessoa todos os dias. Você é uma nova pessoa. Não se assustem, eu vou parar de gravar.